Em termos de ideias, a gente tem muito mais ideias do que eles. Então, o que eles têm com grana, a gente tem de ideia, e aí vamos ver o que vem. Se boas ideias para salvar o Brasil ou muita grana para comprar quem precisa. Renan, quantos anos? 42 anos, aquariano, nascido dia 14 de fevereiro. Você é um novo nome da política. Posso dizer que eu sou o melhor novo nome da política brasileira. Olha, e corajoso, por sinal. Tem que ser, né? Ainda mais arrumando as brigas que eu arrumo com as duas maiores facções criminosas do Brasil, e não estou falando do PL e do PT, estou falando daquelas outras duas que a gente sabe. Também com as facções políticas, que eu posso dizer. Muitos processos que eu recebi dessa turma. Mas a gente sabe que se você está tomando processo, está recebendo ameaça desse tipo de gente, você está fazendo algo de certo. Esse é o ponto. Algo de certo nós estamos incomodando. Fazendo. Sim. Você tem certeza que vem incomodando. Afinal, o Renan já aparece em algumas pesquisas eleitorais, é isso? É isso. Na pesquisa Atlas, por exemplo, eu estou pontuando de 3% a 4% em todos os cenários, empatado com os governadores. Imagina, o Ratinho é governador do Paraná, no Minas Gerais o Zema, em Goiás o Caiado. Estou empatado com eles, ultrapassando eles, numa tendência de crescimento, sendo que eu só tenho uma pré-campanha há 3 meses. Eles usam muita estrutura para poder concorrer e eu tenho umas ideias melhores do que as deles. E aí, nesse duelo, por enquanto, estou levando vantagem sobre eles. Renan, eu quero falar sobre essas ideias que você tem. Eu acho que o Brasil merece ouvir, sim, como eu já disse aqui para o Renan, quando ele chegou aqui, eu vejo o brasileiro, o eleitor brasileiro, eu não sei se você concorda comigo, mas é um eleitor que está descrente da política e muitas vezes não gosta do candidato, mas vota no candidato não gostando para o outro não entrar. Eu acho isso um absurdo. Sim. Eu acho que a gente tem que quebrar esse sistema, a gente tem que ouvir novas propostas, novos candidatos, sim, e dar novas oportunidades para mudar o sistema que, no meu ver, eu fico triste. Eu fico triste. Deveria ser um ato de felicidade a gente acordar num domingo e votar, mas eu vou falar que nas últimas eleições eu fui votar triste. Eu também. Como se fosse um voto de protesto, vamos dizer assim. Eu também. Na verdade, eu fui nas últimas eleições. Na última, no segundo turno, eu votei nulo. Eu não acreditava nos candidatos e acho que os dois candidatos estavam mais interessados em encher o bolso de dinheiro e não apresentar nenhuma proposta para o Brasil. Basta ver o seguinte, no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, os dois ficaram brigando igual duas crianças no debate. Pareciam 2 meninos brigando. Era patético, só que eram 2 senhores com mais de 70 anos. Como é que 2 homens com mais de 70 anos se comportavam igual 2 crianças idiotas? E aí, né, o que acontece? Quando você tem 2 idiotas disputando uma eleição para presidente, e aí eles são colocados diante de adultos na esfera global, por exemplo, eles vão enfrentar o Modi, que é lá da Índia, o Donald Trump, ou qualquer grande líder do mundo, eles parecem bobos. Tanto que o Xi Jinping tratou o Lula como um bobo durante todos esses tempos. O Trump tratou o Bolsonaro também como um bobo, porque nós somos bobos. A gente elege um bobo e o bobo vai governar como um bobo. Nós pagamos um mico gigantesco internacional com as opiniões do Lula recentemente. Então, tá na hora do Brasil parar de de não se levar a sério, achar que é apenas eu sou muito engraçado, tô aqui para disputar. Ou deixa as coisas como estão. Exato. Eu tô cansado, vai ser assim, não vai resolver nada. Eu tenho essa impressão do povo brasileiro. É isso. E vira um desleixo. E aí, quando você não liga para nada e você não espera nada de si, você também não tem muitas ambições. Então, o brasileiro ele perdeu a vontade, por exemplo, de eu quero viver num bairro melhor. Eu quero passar um projeto de lei que resolva a parte de segurança pública. O brasileiro cansou. Ontem passou uns projetos mais importantes do Brasil envolvendo aumento de pena para furto, roubo e receptação. Imagina, se roubarem o teu celular na rua, a pessoa vai solta no mesmo dia. Agora não. Com essa lei que passou, as penas aumentaram bastante. Só que as pessoas nem estão comentando isso, porque as pessoas meio que desistiram de melhorar o Brasil. As pessoas estão preocupadas, eu volto a repetir, em torcer pelo político A, B ou C. Pois bem, o político A, B ou C, que são esses que estão disputando o poder aí, eles são políticos velhos, muito velhos, com ideias muito velhas, e as ideias estão tão velhas que eles nem lembram mais delas. Por isso que a proposta, e eu vou dar um nome para eles, do Lula contra o Flávio Bolsonaro pelo menos eu não sou ele. E a do Flávio Bolsonaro contra o Lula, pelo menos eu não sou ele. E aí acontece o que você descreveu, que eles tentam pedir para você votar no menos pior. Dá para não votar no menos pior, dá para ter uma eleição que você vote no melhor. E Renan, ainda falando sobre esse projeto de lei, sobre a pena ficar mais grave, acontece um outro problema, o Poder Judiciário. Sim. Que está indiscreto também. Total. Então, de repente, a pessoa vai presa porque realmente roubou o celular, o sistema carcerário é frágil aqui no Brasil e o judiciário piorou. A pessoa, roubou um celular, cumpre lá a pena, tal, vai solto e está roubando de novo. Então, assim, é um sistema que tem que ser mudado no geral. Sim. E você está com essa coragem? Mas precisa ter.
Olha só, o que eu proponho sobre todos esses assuntos. A gente Tá. pode falar de imposto, de roubalheira, de crime. Tenta imaginar o seguinte, qual seria o seu Brasil ideal? Vamos tentar imaginar como é que seria um país sério daqui 30 anos. É um país que estaria sentando numa mesa como essa, com as maiores nações do mundo. Estaria o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da Índia e do Brasil. O Brasil teria que ser um país importante. Tem tamanho, tem território, tem população para isso. É um Brasil que não tem mais favela. É um absurdo a gente ver um país que as pessoas moram em favelas. É um país que não tem mais crime organizado. É um país que as pessoas estão todas trabalhando. E não hoje com metade do país recebendo algum tipo de auxílio e a outra metade ralando e pagando imposto. É um país em que as ruas são limpas, em que as casas não precisam ter muros, porque não vai ter ladrão tentando invadir a casa. É uma rua em que você não precisa botar insufilme no seu carro, porque ninguém vai roubar tua bolsa dentro do Seria carro. um Brasil perfeito. E Não é você nem acha perfeito. que é possível? É que não é um Brasil perfeito, Mas é um você país acha que normal. é possível isso? É normal. É. Porque quando você me pergunta assim, Marielle, qual um Brasil perfeito? Sem fome, com educação, com uma saúde digna, com moradia, Sim. não morar numa favela, por exemplo, com segurança, a gente poder sair sem medo na rua. Para mim, parece um Brasil muito distante. Exato. Que pena, que triste. E você sabe o que é mais assustador? Só Se que você- seria o básico. Seria o básico o Brasil ser assim. Sim. Agora, reparou que a gente não consegue sonhar no básico. O básico parece assim, nossa, que maluquice. Tá distante. Tá distante. Só que se você pegar um avião agora e for pro Chile, pro Uruguai ou pra Argentina, 3 países que têm seus problemas, suas dificuldades, adivinha, é praticamente assim que a gente escreveu. No Chile não tem favela. No Chile há um pouco de pobreza, mas é muito maior do que no Brasil. Não tem esses assaltos que a gente tem. O Chile é um país de terceiro mundo, assim como o Brasil, e se resolveu. Países na África estão se resolvendo. Ruanda, que era um país que nos anos 90 a gente só falava guerra civil, epidemia de doenças das mais diversas. Pois bem, Ruanda resolveu o problema dela. Ruanda, você vai para Kigali, capital da Ruanda, ela é mais limpa que as capitais brasileiras. Se Ruanda está se resolvendo, se o Vietnã, que a gente fazia piada da guerra do Vietnã, se resolveu, por que o Brasil não consegue? É que a elite política do Brasil, ela consegue ser pior que a elite política do Vietnã ou de Ruanda. E a gente perdeu a vontade política de resolver. Então, a gente tem que voltar a ter ambição. A minha ambição tem que ser muito grande. A minha ambição é, o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo até o final desse século. E para fazer isso, eu vou ter que tornar o Brasil um país economicamente forte, com marcas famosas mundo afora. Se eu perguntar para um gringo qual é a marca brasileira, no máximo alguém vai falar Havaianas. Talvez vai falar Havaianas. Ninguém vai falar outras marcas. Por que a gente não tem marca de roupa, marca de comida, marca de eletrônicos brasileira fazendo sucesso lá fora? A gente precisa. Um país sério tem que ter. Sim. Por que a gente... os gringos hoje não têm respeito pelo Brasil porque o Brasil não tem armas para se defender. Se os Estados Unidos quiser derrubar o governo brasileiro, igual ele derrubou o da Venezuela ou do Irã, ele derruba a gente num estalo de dedo. Hoje, o Comando Vermelho controla áreas inteiras do território brasileiro. Então, nós somos fracos. Nós somos um país fraco, que não consegue se proteger de fora nem de dentro. Nós somos um país que não consegue pagar as próprias contas. Está todo endividado, a dívida está aumentando e a gente só gasta com besteira. Nós somos um país com desigualdade regional bizarra. As pessoas no Nordeste estão muito pobres. As pessoas no Norte estão migrando para o Sul. Como resolver isso? Então, se você olhar o Brasil ideal para 2030, eu penso assim, bom, para daqui 30 anos, desculpa, para 2056, vamos pensar, o que eu vou fazer daqui até 2056 para entregar esse país? E foi o que nós fizemos com o nosso partido. A gente montou um partido com um plano, chama Livro Amarelo, e aí montamos um plano de ação para o Brasil ser esse país que a gente quer até 2036. Já tem esses planos. Já tem. São 6 livros que nós montamos, e nós vendemos esse livro para as pessoas compraram esse livro, e com o dinheiro da venda do livro a gente montou nosso partido.